Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 32 do Sexto Monumento e desta vez cá estamos nós, depois daquele episódio extra a meio da última semana, estaremos aqui de forma praticamente exclusiva para debater aquilo que foi a terceira semana da Volta à França e também fazemos um balanço geral do que foi a corrida. Da Volta à França feminina falaremos no próximo episódio, assim podemos dedicar-lhe mais atenção, falar da corrida como um todo. Bem sabemos que já tivemos aqui umas 4 ou 5 etapas, depende de quando vocês estiverem a ouvir isto, com muito para falar, mas depois falamos da corrida como um todo, para não se perder aqui nada a meio da conversa e também para termos tempo para falar desta Volta à França, que tanto deu que falar nas últimas 3 semanas e pelo menos a nós, e acredito que a maior parte dos nossos ouvintes, tanta companhia nos fez durante as 21 etapas e é sempre assim durante todos os Jurões. Comigo para falar deste tour, desta terceira semana e de fazer esse tal balanço geral de que já aqui falei, os meus colegas Eduardo, que regressa após umas semanas de ausência. Estiveste em França a ver a corrida in loco, Eduardo? Não, Rui, não. Quem me dera. Não, aspectos profissionais acabaram por condicionar aqui a minha disponibilidade para gravar convosco, com muita pena minha, mas o meu acompanhamento do tour também não foi o desejado, mas felizmente temos aqueles resumos à noite no Eurosport que nos permitem depois fazer o update do dia e acabei por não assistir em direto, mas assisti o suficiente para poder hoje estar aqui a falar convosco e a debater tanta coisa que há para falar. Acho que temos aí muita matéria para explorar. E lá foi mais um tour, não é? Eu só perguntei porque já tivemos outros podcasts a chegarem ao fim do tour e a revelar que estiveram a trabalhar na estratégia de uma determinada equipa. Podias ter sido tu por trás de alguma estratégia assim mais ousada. Compreendo o que dizes, mas não tive essa mente estratégica. Veremos agora na volta a Portugal. Podes estar aí algo a cozinhar-se. Quem temos também connosco para comentar tem sido o meu fiel companheiro ao longo destes episódios do Tour de France, Nuno Ferreira. Pensa-se que ainda estará de ressaca após festejar a vitória de Wout van Aert nos Campos Elíseos, a segunda já do Wout van Aert nos campos. Nuno, esta terceira semana pelo menos acabou em beleza para ti. Sim, foi de 8,80, portanto ali o Roglic houve determinados momentos em que me deu 80 e depois acabou no 8 e o Wout van Aert... oitavo lugar, não é? Foi mesmo assim. E aqui o Wout terminou em grande, para além de uma excelente etapa que tivemos em Paris, perigosa é certo a etapa, mas acho que valeu o espetáculo. Depois também se calhar podemos falar disso agora no futuro, se será para manter ou não, qual é que é a vossa opinião sobre isso. Eu confesso que também ainda tenho aqui um bocadinho de dúvidas. Eu na antevisão disse que achava bem que mantivéssemos a etapa tradicional em Paris, só que também temos que ser um bocadinho honestos, não é? Costuma ser uma seca do caraças ver aquela etapa, só vale a pena ver a última volta e tivemos um grande espetáculo ao estilo de uma clássica e todos nós gostamos de ver uma bela clássica e foi de facto incrível. E nesta altura já temos todos saudades, não é? Daqueles meses de abril. Exatamente, de março e de abril. Já ficámos um bocadinho cansados das grandes voltas, mas pronto, como dizia o Eduardo, já passou mais um tour e agora também não tarda nada, temos aí a volta. Ora, a volta, se calhar depois vamos lá um bocadinho mais ao fim do episódio. Eu sei que a malta gosta toda muito de ouvir falar do João Almeida, infelizmente ele não esteve no tour até ao fim para falarmos assim tanto dele neste episódio, mas falaremos mais à frente seguramente. Pegando então no que foi esta terceira semana de volta à França, começamos logo com... Olha, eu posso já dizer, depois que fizemos assim os altos e baixos, esta foi provavelmente o meu final de etapa favorito no Tour. Começamos com a etapa do Mont Ventoux, onde venceu o Valentin Paré-Pentre numa chegada da fuga, com uma grande luta com o Ben Healy, com o Santiago Buitrago, que apareceu do nada, com o Henrique Mas, que estava, mas depois... passou a nada. Neste foi um caso diferente, e depois com a ajuda do Willan Van Wilder, que também veio lá, nem sei bem de onde, se calhar ficou na véspera lá escondido no topo da montanha para dar aquela ajuda final ao Paré-Pentre. Foi um final espetacular. Se só tiverem 5 minutos para ver um final de etapa, vejam o desta, valeu muito a pena.
Depois, etapa 17, uma chegada ao sprint. Já não tínhamos desde a etapa 9, chegada a Châteauroux, com a vitória de Jonathan Millen. E depois desta não tivemos mais. Também será um tema de certeza a abordar mais tarde. Depois, na etapa 18, no Col de la Loze, famoso pelo I'm Gone, I'm Dead de Pogačar há uns anos, não tivemos propriamente ninguém a ficar gone nem dead. A luta, a única coisa dead desta terceira semana foi mesmo a luta entre Pogačar e Vingegaard, que não se viu muito, com uma vitória de Ben O'Connor, que picou o ponto. Ele não é um ciclista que vença muito, mas a verdade é que nos últimos tempos, quando aparece assim numa grande corrida, tem conseguido vencer e deixar a sua marca. Portanto, aqui a picar o ponto mais uma vez. Etapa 19, segunda vitória de Thymen Arensman. Desta vez não foi propriamente numa fuga, venceu mesmo através de um ataque do grupo dos favoritos na chegada a La Plagne. Etapa 20, mais uma para os australianos, que venceram por 2 vezes nesta terceira semana, foram a nação mais bem sucedida. Caden Groves venceu a partir de uma fuga. Desenganem-se que por ter sido o Caden Groves a vencer não foi uma chegada ao sprint, foi uma vitória em fuga, uma etapa marcada por muita chuva, quedas, marcação UAE e Visma, desta vez entre Wellens e Jorgensen, e não entre Pogačar e Vingegaard. E pronto, aqui no nosso jogo interno das apostas também houve uma hecatombe com a não presença de Quinn Simmons na fuga. Tirou aqui o tapete a alguém que está neste podcast, depois ele pode ser que se acuse. E a etapa 21, como já falamos, uma chegada aos Campos Elíseos, mas este ano com uma voltinha pela subida até ao Sacré-Cœur, até a Montmartre, com a vitória do Wout van Aert, que já falamos aqui. Eduardo, esta terceira semana, para quem não foi o teu caso, não é? Porque tu foste vendo e acompanhando como podias o Tour, mas se alguém só pudesse ter visto esta terceira semana do Tour, se calhar não ficava muito impressionado. Tivemos um ou outro bom final da etapa. Esta etapa 21 eu também gostei bastante, mas não foi propriamente muito entusiasmante para quem gosta de ver a luta entre os homens da classificação geral. Sim, eu acho que a última semana acaba por ser um bocadinho reflexo deste Tour no geral. Acho que foi um Tour QB, não é? Não podemos dizer que foi o melhor Tour do mundo de sempre, mas também não podemos dizer que foi o pior, não é? Acho que houve ali alguns fugazes, digamos assim, alguns momentos em que de facto, não tanto pela geral, porque essa, já vamos falar sobre isso, mas essa já não, acho que já não havia grandes expectativas nesta última semana de grandes confrontos, porque as coisas estavam já demasiado alinhadas, mas é um facto que foi uma semana que acho que foi rica noutros aspectos, está bem? Por exemplo, aquela luta pelo pódio, acho que acabou por animar um bocadinho. A luta pelas próprias etapas, às vezes acho que isso no Tour acaba por passar para um nível mais secundário, porque estamos tão focados naquilo que é a geral e acabamos por esquecer um bocadinho, não é esquecer, mas se calhar no final da etapa os highlights são mais dedicados à luta pela geral e não tanto pelo esforço que se faz e pela dedicação que se tem para ganhar uma única etapa no Tour, e acho que acabamos por valorizar isso de alguma forma desta vez, porque em termos de geral havia já muito pouca história para contar. Agora, acho que tivemos etapas de grande nível. Tu falavas aí nessa de La Plagne, que acabou em La Plagne na 19, que foi uma grande vitória do Arensman, mas eu também gostei da de La Loze. Acho que a de La Loze também, a vitória do Ben O'Connor acabou por ser, para além de ser surpreendente, porque a verdade é que o Ben O'Connor não se apresentou num grande nível neste Tour, mas a forma como ele venceu a etapa, a expectativa que tínhamos se Vingegaard e Pogačar ainda iam lá chegar, acho que acabou por valorizar também essa etapa, uma etapa que, sendo a etapa rainha deste Tour, se perspectivava se calhar com mais emoção e com um potencial para criar mais diferenças que não criou. A forma também como a Red Bull não se portou nesse dia
Por isso acho que acabou por ser uma terceira semana que não sendo a melhor de sempre, não sendo aquela que pode projetar o Tour para públicos menos fiéis, acho que acabou de alguma forma por trazer alguma animação em aspectos secundários e da minha parte, pelo menos, aquilo que fui vendo, acabei por gostar na mesma. Eu acho que não podemos dar aqui um exclusivo sempre à parte da classificação geral. Há muita gente que se foca nesse aspecto exclusivamente e acho que às vezes é perder outros aspectos de valor como lutas por etapas e etc. Por isso, apesar de não ter sido uma grande terceira semana, não podemos estar aqui a dizer o contrário. Acho que teve aspectos interessantes, como eu disse, houve fogachos de bom ciclismo. Por isso também não faço aqui o enterro total à terceira semana do Tour. Acho que houve aspectos positivos. Sim, eu também confesso que quando falava de uma pior terceira semana era nessa ótica da geral, porque a luta pelas etapas acabou por ser interessante, mas acho que lá está, quando vimos o anúncio do percurso deste Tour, se nos dissessem que a luta pela geral ia ser sim, assim, não é? Ou seja, eu estava aqui a tentar ver. Porque, por esse prisma tens toda a razão, ou seja, assim tínhamos aqui uma terceira semana que se previa como épica, se calhar, exatamente, não é? Podemos olhar isso. assim dessa forma, e em termos de geral, chegamos aqui, e vamos ser honestos, eu pelo menos, não sei qual é a vossa opinião, mas eu parti para esta terceira semana sem nenhuma expectativa em termos de geral. Mesmo como um Vantu e etc. Isso eu também não, mas mesmo a questão é que eu acho que faltou mesmo até, ou seja, pronto, não houve grande impacto e real, ou seja, eu até estava aqui a ver porque a diferença de Vingegaard para Pogačar era de 4 minutos e 13 segundos à entrada da terceira semana e acabamos com uma diferença de 4 minutos e 24, ou seja, eles estiveram bastante equilibrados. Sim, mas se calhar, desculpa, entra se calhar também sim, a falta de tentativa da Visma, que embora estrategicamente tenha sido criativa e aí devemos dizer que tentou alguma coisa, não sei se tentou bem. Arte abstrata em alguns momentos. Sim, também. Não sei se tentou bem, mas tentou. Agora, acho que também há aqui uma mudança de atitude que foi demasiado explorada, se calhar até da parte do Pogačar, que fez com que esta diferença não aumentasse. É o meu ponto de vista. Por aí sim. Vá falando desta questão das depressões, etc. Não sei o que é, nem vou entrar aqui em subjetividades. Acho que há momentos e momentos na nossa vida, e num desportista acredito que isso tenha um potencial ainda maior em termos de cansaço mental, acredito que seja por aí, e acho que foi esse o motivo também de não termos uma maior diferença entre primeiro e segundo. Não é tirar o mérito ao Jonas, que sabemos que é um grande ciclista, mas acho que neste momento há aqui um gap gigantesco entre os dois, e acredito que se o Pogačar tivesse forçado um bocadinho mais, esta distância para o segundo teria sido bem maior. Nuno, é este o fim de Jonas Vingegaard, esta volta à França? Ou... Não consultei os comentários portugueses de Eurosport para saber. Se algum de vocês estiver consultado, avise-me. Não, eu acho que isso é precipitado, nós dizemos. Estou a brincar para fazer a tua análise aqui, não é? Foi só uma forma de introduzir. Exato. Vamos ver, no caso do Jonas Vingegaard, desde já digo que acho que é uma boa decisão ele ir fazer a volta, por exemplo. Acho que a partir do momento em que o Pogačar não vai estar presente, e olhando aos últimos anos, tirando o Pogačar, ele por norma, em teoria... É se a ganhar, se não ganha, eu acho que lhe rebenta a bomba nas mãos, também não é? Também acredito, exatamente. Também podemos ver por esse lado. Eu estou só a imaginar que ele é o principal candidato, em teoria, a vencer, e que, até correndo tudo normal... Eu acho que ele poderá vencer, porque é aquilo que eu estou a dizer. Ele, tirando com o Pogačar, ele tem ganho praticamente a todos os outros. É certo que este ano, por exemplo, já perdeu uma etapa ali no Paris-Nice para o João Almeida, mas estamos a falar de uma grande volta, são 3 semanas, e depois também há o fator equipa, e no caso da Visma, o Eduardo há pouco estava a dizer, eles tentam sempre fazer qualquer coisa. Se depois tentam bem ou tentam mal, eles acabam sempre por tentar fazer alguma coisa, e acho que depois, enquanto bloco, ainda assim a par da UAE, mas
ou é quando tem Pogačar, mas não estando Pogačar presente, até acho que acaba por ser uma equipa superior ao E do ponto de vista tático da corrida. Claro que neste momento percebemos que já tínhamos percebido na antevisão, o Jonas Vingegaard, depois daquela queda do ano passado, eu acho que, na minha opinião, por mais que o discurso público da equipa e do próprio seja que tem estado a fazer números que se calhar não fez no passado, não consegue acompanhar o Pogačar. Esta é que é a verdade. O Pogačar ataca e ele consegue seguir ali os metros apenas alguns segundos e depois acaba sempre por abrir para o lado e começar a olhar para trás à espera que venha alguém para o ajudar, porque ele sozinho já não consegue seguir Pogačar como no passado. E depois, quando é a parte inversa, ou seja, quando é ele a atacar, acontece que aquilo que é terrível para qualquer corredor quando ataca, que é ver o seu adversário na sua rodinha sentadinho, quase ali a passear e a assobiar, como foi o que aconteceu nesta última semana, e nos encontrar aquilo que vocês até estavam a dizer. Acho que depois também é isso que contribui para esta análise de que foi uma semana assim, tivemos etapas interessantes, animadas, mas depois, olhando esta questão da geral, realmente foi assim um bocadinho enfadonha, porque o Vingegaard mexeu e o Pogačar sentou-se na roda dele, como tinha que fazer, aliás, e acabou por não haver muita história entre eles e contribuiu para algum aborrecimento que vimos nesta última semana. Quanto a ser o fim do Jonas Vingegaard ou não, eu aí estava a brincar. Eu sei que é o que estás a brincar, mas pensar no Vingegaard para o futuro, depois de 2 derrotas consecutivas para o Pogačar, não é? Neste momento não é o momento mais ideal para dizer que tenho a certeza que ele para o ano já vai ser diferente a história. Não, isso... Vamos ver. Eu acho que aqui no ciclismo nós temos a questão das quedas. A questão das quedas é muito complicada. Já tivemos vários casos, Froome, Bernal. Aqui o Vingegaard, eu acho que foi de todos aqueles 3 principais que caíram no País Basco o ano passado, foi aquele que ficou em pior estado. É certo que ele faz grandes prestações, como ainda vimos o ano passado, e este ano, pós-Pogačar, é sempre ele que vem, não é? Mas eu gostava que ele chegasse ao altura do próximo ano com um ano limpo, ou seja, que aquele planeamento que ele faça para a temporada seja a correr muito ou pouco. Há quem diga que Jonas Vingegaard gosta de correr pouco durante a época e para aparecer no Tour. Mas eu acho que cada ano é cada ano e não consigo já tirar mais ações para o futuro. O que eu posso dizer é que neste momento, com o Pogačar assim, a continuar assim, é muito difícil para o Vingegaard e para qualquer um dos outros, mas no caso de Vingegaard não o vejo a conseguir seguir este Pogačar agora. Será que vai ser este Pogačar que vamos ter daqui para a frente ou não? O Eduardo tocava nesse ponto, dessas notícias que apareceram na última semana. Podemos também estar, eu não acredito que aconteça, mas o Pogačar também pode começar a dizer que para o ano quer-se focar só no Giro e na Volta, vamos imaginar, já que este ano não vai à Volta, ao contrário do que está perspectivado no início da temporada. Portanto, Vingegaard está atrás de Pogačar neste momento, sim, vai continuar nos próximos tempos, também acho que sim. Agora, daqui a um ano, acho que ainda é a um longo prazo para ter uma opinião definitiva e dizer aquilo que no passado nos pareceu ali em 2021, que o Pogačar ia ganhar 5, 6, 7, 8 tours consecutivos e ninguém chegava para lhe dar luta. Bastou 2 anos consecutivos para mudarmos a questão e acho que vamos continuar a ter aqui esta rivalidade. Eu espero que com um ano mais limpo do Vingegaard, sem quedas e cumprindo o planeamento que ele faça na pré-temporada para a época, consiga estar a um nível mais próximo do Pogačar, nível esse que, na minha opinião, acho que não tem neste momento e se calhar ao longo desta temporada não vai conseguir ter. Pois, e a verdade é que, para além daquilo que tu estavas a dizer, a verdade é que em 2022 e em 2023 também dizíamos, mais em 23, 22 foi o primeiro ano, foi assim o maior choque, também se dizia que se calhar Pogačar iria ter dificuldades em voltar a equilibrar a balança, porque víamos sempre ele a ter um dia mau. E o que se disse de Pogačar quando ele também começou a fazer as clássicas, que ele ia sair prejudicado por começar a fazer as clássicas. E vimos que já é o segundo ano em que ele faz mais clássicas do que o que fez no passado. E ganha como ganha e só não ganha Roubaix por causa ok, não é porque tenha queda, mas não disputa até ao fim. Exatamente, não disputa até ao fim disso. E com mano a mano com o monstro das clássicas da atualidade, o Mathieu Van Der Poel, e o que vemos é que ele chega aqui ao Tour e parece que não sai prejudicado. Talvez agora comece a pagar algum cansaço físico e psicológico também dessas temporadas longas e estar sempre ao ataque e sempre para ganhar, como é o Pogačar. Basta ver aqui no Tour, na sua 6ª temporada que está a ter no Tour, na sua carreira, melhor dizendo, já ultrapassou as 100 vitórias na carreira. Isso diz tudo. É coisa pouca, não é? Coisa pouca. Rui, deixa-me só rematar. Desculpa, Nuno. Força. Não, eu ia só dizer que também um dos números do Pogačar também é essa questão. Com estas 4 vitórias,
cada vez começa a não parecer impossível ele vir a bater o recorde do Mark Cavendish de número de vitórias, não é? O Cavendish dormiu melhor durante esta terceira semana, porque Exato. o Pogacar não ganhou nenhuma. Exato, depois da cronoescalada parecia que ele ainda ia buscar mais 2 ou 3, não é? Eu diria que sim, eu diria que sim. Foste, Eduardo. Não, ia só terminar, rematar aqui a questão porque acabámos por entrar nessa parte da Jumbo da Visma e da UAE e do Pogacar e do Jonas, e eu acho que senti de alguma forma que a Visma acabou por condicionar aqui um bocadinho a sua estratégia. Eu acho que não teria impacto naquilo que é o resultado final, mas não me pareceu inteligente também a Visma ter aqui uma estratégia de manter 2 frentes ativas. Acho que houve aqui uma clara luta por vitórias de etapa e depois uma luta pela geral e foram correndo em simultâneo. Não sei se corressem diferente as coisas iam ser diferentes, tenho dúvidas honestamente, mas acho que não foi uma boa estratégia. Eu tenho poucas dúvidas que não ia. A questão é que, repara nisto, não sei se há uma forma, e eu sei que depois houve alarido, houve esposas de ciclistas, não vale a pena estar aqui a dizer quem, mas que vieram a questionar o foco no objetivo principal. Não vou entrar por aí, ou seja, a minha análise não tem nada a ver com isso, não é impactada por isso. A verdade é que acho que pode ter de facto ter havido aqui uma redução de foco nesse objetivo. E se calhar aqui há uma falta de harmonia entre aquilo que é a leitura dos ciclistas e o alinhamento com a estratégia desportiva da equipa. É verdade que depois terminam bem com aquela fantástica vitória do Van Aert, que já falamos hoje, mas acredito que neste momento, para bater um Pogacar com o nível do Vingegaard e para bater um Pogacar que está num nível estratosférico, acho que não podem andar a brincar as etapas, honestamente. Acho que devem concentrar todo o seu esforço, tudo aquilo que é a performance física dos seus atletas num objetivo principal e prioritário, que é a luta pela geral. Acho que não dá mesmo para desfocar quando apanhamos um Pogacar deste nível, e a verdade é que me parece que a determinada altura esse foco esteve um bocadinho disperso. E podem-me dizer, mas isso no final de contas não tem impacto nenhum, não teve influência nenhuma. Ok, eu sei, mas num ano, como dizia o Nuno, em que o Vingegaard de alguma forma tenha um ano limpo, como não dizia, e que se prepare melhor e que chegue ao Tour num nível mais aproximado do Pogacar, estas pequenas brincadeiras, não é? Estas pequenas recriações que aqui aparecem pelo meio podem-se pagar caro. Por isso acredito que não foi a estratégia mais feliz em termos de foco da Visma, e que isso no futuro pode-se pagar-se caro. É óbvio que se calhar eles já sabiam que no início do Tour o Vingegaard estava condicionado de alguma forma e que não apresentava os números do Pogacar, mas eu acho que nunca se deve atirar a toalha ao chão. Por isso acredito que esta estratégia aqui que acabou por ter 2 polos diferentes, não foi benéfica. É a minha leitura. Certo, eu acho que ou seja, quando eles lutaram por essas etapas, acho que não puseram em causa, no limite podem ter desgastado um bocadinho mais a equipa ou qualquer coisa. Também ele já venceu Voltas à França com o Van Aert a ganhar 2 ou 3 etapas e o Laporte e mesmo o Tim Wellens teve liberdade de ir para as fugas e ganhar uma etapa pela UAE este ano, mas se calhar até mais do ponto de vista mental do próprio Jonas, saber que estão ali mesmo todos para ele, não Sim. sei o que é que não sei, também não estou dentro das reuniões de equipa, não sei se isso, esse nível mental pelo menos faz diferença dentro do núcleo da equipa, mas também percebo o teu ponto, e o que é facto é que não é muito normal vermos equipas de um super candidato logo nos primeiros dias a irem logo para as fugas, que isso aconteceu. Até o Simon Yates venceu uma etapa até antes de existirem aquelas etapas grandes de montanha de luta para a geral, e depois a verdade é que quando o Simon Yates era preciso na alta montanha não foi propriamente um ciclista que apareceu muito, mas adiante para lá destes dois campeões que vão no 5º ano consecutivo a serem primeiro e segundo na Volta à França, independentemente da ordem. É um recorde, já era o recorde deles desde que fizeram 3 anos consecutivos, já vamos em 5, vamos ver quando é que isto para, se calhar quando algum deles não fizer ou não acabar o Tour, porque de resto a verdade é que não se vislumbra propriamente ninguém que
que se aproxima perigosamente, pelo menos, do nível dos dois. Quem este ano ficou mais perto, e acho que merece que reservemos aqui um bocadinho para falar sobre o tour dele e como vemos o futuro dele como voltista, como líder, co-líder, o que seja, tendo em conta o futuro também da equipa em questão. Florian Lipovits, camisola branca desta edição da volta à França, terceiro lugar, já é uma repetição do ano passado, o terceiro classificado levar também a camisola branca para casa, tem sido um lugar destinado a um jovem. Nuno, o que é que vês para o futuro de Lipovits? Achas que este é o teto que ele pode atingir? Achas que ainda pode chegar mais perto e rivalizar com os dois? Há bocadinho parecias desconfiado da ideia de aparecer alguém capaz de rivalizar com Pogačar e Vingegaard. Para o ano provavelmente terá Remco Evenepoel como colega de equipa na Red Bull Bora Hansgrohe, não terá Aldag como diretor desportivo. A equipa anunciou hoje, terça-feira, quando estamos a gravar, a saída do diretor desportivo. O que é que esperas de Lipovits no futuro? Como é que vês este Tour de France que o jovem alemão fez? Bom, obviamente que acaba por ser positivo. Eu confesso, quando nós fizemos a nossa antevisão, eu tinha dúvidas para o último lugar de pódio. Um dos nomes era o Lipovits. Eu achava, havia João Almeida, Lipovits e Remco, mas a minha principal dúvida até acabava por ser entre Almeida e Lipovits. É certo que o Lipovits vinha de fazer um pódio e de estar atrás dos dois do costume no Dauphiné. E repetiram aqui o pódio, não é? Exatamente, acabaram por repetir aqui o pódio, mas eu creio que também já no episódio passado mencionei isso. Eu acho que aqui o Lipovits, eu sei que isto aqui é arriscado dizer, porque as coisas mudam com muita facilidade por vezes, mas acho que o Lipovits é daqueles corredores que é ciclista para vencer a grande volta. Não sei se vai ser um giro ou uma volta. O Tour se calhar pode ser mais difícil, como há pouco eu estava a referir. Pogačar e Vingegaard estão ainda um patamar muito acima dos outros, na minha opinião, mas o Lipovits acho que tem potencial para vencer uma grande volta. Claramente nos próximos anos é bom a subir, tem contrarrelógio. Fiquei só com uma dúvida ali naquela etapa, creio que foi na etapa do Laloz, exatamente, que foi na descida. Ele quando esteve sozinho, curiosamente, e para o grupo da frente, ele não conseguiu diminuir a diferença, como até aumentou. Depois já é certo que as coisas acabaram por reagrupar e ele até logo a seguir atacou e tudo. Depois na subida final acabou por pagar o esforço. Mas pronto, também é normal, e não miúdo, e ainda tem que aprender com estes impulsos, na minha opinião. Mas acho que aqui a questão principal é aquilo que tu tocavas para o Lipovits, perceber o que é que vai ser aqui o futuro da Red Bull. Eu já aqui disse, a Red Bull é uma desilusão esta temporada da Red Bull. Acho que depois dos reforços que eles tiveram, principalmente as clássicas, uma razia completa. Eu no início da época lembro-me de defender neste podcast que tinha sido o melhor mercado e que ia estar aqui uma equipa a bombar, e quer o Van Riels, o Lascano, Deus me livre. O Ronan Spiti e tudo, todos, e se eu cá não estive também devo ter concordado com isso que tu dizias. Era aqui logo para estar após Visma e UAE no número de vitórias, coisa que não está a acontecer. Depois foi o giro, que foi o desastre que foi com o abandono do Roglic, e aqui um bocadinho o Lipovits acaba aqui um bocadinho por salvar aqui a honra da Red Bull. Mas quanto ao futuro, eu tenho aqui, com esta contratação quase certa do Remco Evenepoel, porque isto aqui, o mundo do ciclismo é pequeno, aqui não há muita potência por Fabrícios Romanos, portanto o que há não costuma falhar muito, portanto já podemos admitir que vai haver Remco, e depois temos que perceber como é que vai ser aqui. Eu não acredito que o Roglic saia já, como já vi algumas pessoas dizer, não para a próxima época. Eu acho que ele vai continuar, porque a Red Bull, caso não se recordem, pagou, eu já não sei quanto pagou por ele, mas pela transferência foram 3 milhões, depois foi mais os outros milhões todos dos salários. Acho que aquilo ficou avaliado entre 6 a 7 milhões quando foi buscar a Visma entre o valor da transferência e o contrato que tinha estabelecido com o Roglic. Portanto, não estou a descartar assim com muita facilidade, embora nestes últimos tempos no ciclismo os contratos já não são o que eram como antigamente, já não valem o que valem, melhor dizendo. Mas é esta questão que fica para o futuro, como é que vai ser aqui
digamos assim, a co-liderança, como é o termo que acho que agora está na moda no ciclismo, a co-liderança da equipa para o eventual Tour do próximo ano entre aqui o Lipovic e o Remco Evenepoel, que se o Remco vai para a Red Bull, para além de uma outra clássica monumento, Liège-Bastogne-Liège, nomeadamente, há de ser para conquistar grandes voltas, portanto fico curioso para o futuro para perceber como é que poderá ser essa ligação ou não. Quero conhecer um bocadinho melhor aqui o Lipovic. Pareceu-me que ele é não quero ser cruel com o rapaz, mas talvez possa ter ali um bocadinho síndrome do Ayuso. Não gosta muito de ser gregário, parece. Ele no ano passado, eu agora estou a falar mesmo, a perguntar genuinamente, ele no ano passado ele estava na Vuelta ou não? E ainda trabalhou para o Roglic. Sim, mas aí na Vuelta foi mais Dani Martínez e o Gilles Pellizzari. Mas ele faz top 10 ou não? Tem essa ideia pelo menos? Creio que não. Não? Quero estar transporte, não, exato. Mas sim, fico curioso. Agora, quanto ao Lipovic este ano, está a ter um ano fantástico. O terceiro lugar, já tinha feito o segundo. Foi sétimo no Foi sétimo, ok. O Paris-Nice, e agora aqui com o pódio é claramente. E acho bem, eu disse aqui na antevisão entre ele e o Roglic neste momento para ganhar o Tour, para ser aposta para o Tour. Acho que a equipa deve apostar mais no Lipovic, porque é jovem e o Roglic está numa fase diferente da carreira. Embora eu tenha compreendido muito bem o que ele fez na última semana, e acho que fazer um quarto ou um quinto para um campeão como o Roglic não é nada, mais vale arriscar para um pódio, se dá deu, se não dá não deu. Acabou por não dar, enquanto que para outros ciclistas como aqui para o Lipovic, o pódio acaba por ter outra posição para ele e estatuto aqui dentro da equipa, e acho que em teoria será interessante ter o Remco junto de si. Agora quero perceber como é que isto vai, como é que vai ser definido aqui o planeamento da época para os três no próximo ano. Até na divisão entre grandes voltas, porque acredito que não vão correr os três o Tour, ou se correrem, acredito que depois calha um brinde para os outros. Mas vocês estão a dar como muito certo essa ida do Remco para a partir do momento em que te dizem 70%, não é? Ou 80%. Não, e mesmo lá, os jornais belgas já foram confirmando. A sorte é que no ciclismo ninguém é desviado para a Arábia, não é? Porque senão os árabes aqui não precisam. Os árabes aqui já tinham o melhor, portanto, é verdade. Não precisam. Portanto, o melhor e muitos dos outros melhores que vêm logo a seguir. Mas aqui na Red Bull também, sem a questão do Remco, também para o futuro do Lipovic, acho que aqui a equipa, e não só a questão de eles estarem a fracassar e a serem uma desilusão pela ausência de vitórias, é um bocadinho aqui enquanto equipa. Ou seja, eu já na volta passada fiquei com essa sensação que aquilo não funcionou muito bem. É certo que o Roglic venceu, e eu agora aqui há pouco estava a mencionar o trabalho do Dani Martínez e do Gilles Pellizzari, mas por exemplo, acho que o Vlasov, quando é para trabalhar, não estou a dizer que é por ambições pessoais nem nada, acho que o Vlasov já não está no nível que já esteve há 2 ou 3 anos atrás, e já não consegue ser tão bom na montanha, é a minha opinião. O Jai Hindley sinto um pouco perdido na equipa neste momento. Não sei se aquilo psicologicamente com a contratação do Roglic se interpretou isso um pouco mal, ou um pouco de descrença nas suas capacidades, mas sinto que a equipa também, se tiver que ser chamada a defender uma liderança, não sei até que ponto a equipa ainda no futuro, já no próximo ano nomeadamente, como o Lipovic poderá estar ao nível de uma UAE e de uma Visma. E por mais que possamos dizer que, ao passar a ideia que muitas vezes que o Vingegaard ou o Pogacar quase ganham muitas vezes sozinhos, claro que é preciso ter uma equipa, porque se começas a ser atacado desde o início numa das etapas de alta montanha, tu podes perder 5, 6 minutos muito facilmente só nesse dia, e depois acabas por também pagar o esforço nos dias a seguir, a esses maus dias e a esse esforço extra que tu faças. Portanto, aqui quanto ao Lipovic, é homem para ganhar grandes voltas, ainda não está num ponto para, na minha opinião, já dar a luta no próximo ano, discutir mesmo taco a taco com o Pogacar ou com o Vingegaard, mas acho que vai conseguir vencer uma grande volta no futuro, e fico curioso para perceber como é que vai ser ali a gestão da co-liderança com o Remco, porque em caso o Remco vá para a equipa, as coisas mudam um bocadinho de figura, e não acredito que o Remco indo para a Red Bull não vá também ao Tour.
E depois deste terceiro lugar também não imagino o Lipovic a dizer na próxima temporada que eu não quero ir ao Tour, ou seja, eu imagino os dois presentes e vou ficar curioso para perceber como é que vai ser aqui a gestão da co-liderança. Certo, e pegando até um bocadinho nisso que tu falavas, a Bora nem é propriamente uma equipa com muita experiência em ter grandes resultados em grandes voltas. Eu sei que eles venceram, a Bora, Red Bull, eu sei que eles venceram a Vuelta do ano passado, não é? Com o Sim, Roglic. mas foi a primeira, creio, da equipa da estrutura. Com o Jay Hindley. Sim, desculpa, sim. Não era Sunweb na altura? Não, era Bora. Já era na Bora? Já era Bora, sim, já era Bora. Foi 2022. Foi em 22, ok. Tinha ideia que tinha sido em 21 por algum motivo, mas então, pronto, estou corrigido. Não, mas, a Sunweb deu origem depois à Picnic, acho que é daí que Sim, DCM Picnic. Sim. Mas pronto, o que eu ia mencionar é que mesmo no ano passado, o Lipovic, eu agora até estava aqui a fazer um bocadinho de pesquisa, o Lipovic era o ciclista que a Bora tinha na fuga em que o Ben O'Connor ganhou imenso tempo, e que eles decidiram não perseguir porque tinham lá o Lipovic que seria o seguro, entre aspas, dele, né? Deles por terem na fuga, só que depois o Lipovic acabou essa etapa a uns 5 minutos do Ben O'Connor e pronto, acabou por não servir como seguro nenhum e o Roglic teve que fazer pela vida para ainda conquistar essa volta. Vamos ver. Eu estava aqui a tentar perceber uma coisa, mas ainda não consegui, que era se o Lipovic tem contrato com a Red Bull Bora para o ano ou não. Pelo Pro Cycling Stats parece-me que não. Portanto, não sei se isto que estamos aqui a falar não pode ainda levar uma volta e ver aí uma Ineos, tentar pescar finalmente alguém que lhes possa... Olha, eu estava a pensar precisamente nisso. Que lhes possa tapar um buraco, de falta de liderança nas grandes voltas, mas não tenho a certeza disto que estou a dizer. O PCS pelo menos só indica com contrato até 2025, mas nem sempre está 100% atualizado. Pronto, terminado de falarmos do top 10, só mencionar aqui do top 10, não, do top 3, peço desculpa, vou falar aqui do restante top 10 muito rapidamente. Depois de Pogačar, Vingegaard e Lipovic nos 3 primeiros lugares, tivemos Oscar Onley em quarto, Félix Gall quinto, Tobias Alan Johannesson sexto, Kevin Vauquelin francês no top 10, sétimo lugar, Primož Roglic oitavo, Ben Healy em nono, e eu aqui tenho que tirar o meu crédito por ter posto esta hipótese de Ben Healy no top 10 depois da primeira semana. Conseguiu, não sei bem como, muita graças a abandonos e etc. E o mítico Jordan Gegac na etapa 20 lá foi para a fuga e ultrapassou Ben O'Connor, conseguindo um lugar no top 10 para a Team Total Energy. Eduardo, algum destaque deste top 10 com bastante juventude? Alguns já a não contar para a camisola branca, mas ainda assim alguns nomes novos nestas andanças dos top 10 das grandes voltas. Sim, eu acho que desde logo a destacar o Oscar Onley. É verdade que é um ciclista a quem sempre apontaram um bom futuro. Já tem vindo a fazer uma época bastante interessante. Daí fechar top 4 numa volta à França, acho que era colocar aqui os pergaminhos muito altos e de facto acho que todos nós, se pensarmos bem no início do Tour, quem é que apostaria o que é que fosse no Oscar Onley no quarto lugar, acho que nenhum tinha essa coragem. Depois obviamente eu lembro-me no famoso dia 12 de julho eu ter dito que o Vauquelin andava a passear-se no top 5, na altura acho que até estava melhor, mas que rapidamente ia cair para fora do top 20, por isso dar aqui a mão à palmatória e dizer que de facto fiquei surpreendido com um ciclista que me parecia não ter as condições para conseguir fazer um resultado destes numa grande volta. Parecia-me ser um ciclista com características bem diferentes daquilo que ele está a apresentar. Acho que é um valor que pode ser aqui muito interessante para muitas equipas para a próxima época. Acredito que a Arkea não vai conseguir segurar este menino durante muito tempo, porque de facto é um ciclista com um enorme talento. Diz que vai para a Ineos, não é? Sim, já falam na Ineos, já ouvi falar também noutras possibilidades, mas independentemente, acho que há aqui um rol muito, muito
alargado de equipas interessadas nele e para a qual, obviamente, as suas características também são bastante interessantes. Pode haver aqui um match muito feliz entre ele e uma equipa, e a equipa que eu escolher. Obviamente também a falar do Gegad, acho que se o Oscar Onley no quarto lugar era quase incrível, então este Gegad em 10º, acho que nem sei o que dizer, honestamente. Acho que eu recordo-me que ele acho que fez um bom País Basco, não tenho a certeza, mas acho que na altura foi ele que fez uma Itulia também interessante. Contudo, quem diria que um ciclista destes faria um top 10 e outros tantos muito mais consagrados e com expectativas muito mais altas para uma grande volta como o Tour de França, iam falhar esse objetivo. Por isso, acho que resumidamente houve aqui uma estreia de vários ciclistas no top 10 da geral. Deixar nota que é o top 10 da mais importante competição do calendário de ciclismo, e o que eu acho é que isto também demonstra que, ou pelo menos deixa a questão de que se estará aqui a surgir uma nova geração do ciclismo. Acho que quando nós falamos de uma entrada assim ou duas novas no top 10, pode ser fruto do acaso ou ter aqui algum princípio de aleatoriedade durante a corrida, mas já é muita gente nova a entrar aqui no top 10. Nós falávamos antes do início da gravação que pelo menos para mim, isto pode ser de alguma forma um paradoxo, porque por um lado continuamos a ter os mesmos dominadores do Tour desde 2020, ou seja, Pogačar e Jonas Vingegaard, que quase bipolarizaram aqui as vitórias nesta corrida, nesta prova, que os dois ainda são relativamente jovens para aquilo que é a idade com que poderão lutar por um Tour. E por outro lado, temos aqui também alguns ciclistas consagrados que estão a falhar redondamente no momento-chave e por outro lado vão dando aqui o seu lugar a novos e bons valores que vão aparecendo, mas em simultâneo, apesar destes novos valores que vão aparecendo e que nós de alguma forma podemos achar que se podem intrometer nesta luta entre Pogačar e Vingegaard nos próximos anos, a verdade é que a sensação que nós temos é que dificilmente, e nós falávamos isto no início, alguém colocará em causa este domínio entre os dois que têm repartido esse primeiro e segundo lugar no Tour. E a verdade é que vimos um Remco a ficar em terceiro, vimos agora um Lipovic a ficar em terceiro. São valores, são ciclistas jovens. O Remco na altura também era mais jovem, apesar de já ter ganho uma Vuelta na altura, mas era um ciclista ainda relativamente jovem o ano passado. É um ciclista que ainda luta pela camisola branca, por exemplo, ou lutava pela camisola branca. O Lipovic é outro, não é? Fica em terceiro também com a camisola branca, ou seja, vemos aqui bons valores jovens a despontar neste top 10 no Tour, mas a verdade é que por outro lado é muito difícil termos a sensação de que nos próximos 2-3 anos algum destes jovens valores que se estão a intrometer no top 10 consigam entrar nessa luta particular pela vitória no Tour. Sim, tu estavas a falar e pronto, eu até fui confirmar, o Remco e o Lipovic são do mesmo ano, os dois de 2000. O Oscar Onley assim é mais novo, é de 2002, ele que ficou em quarto, mas estavas a falar e eu estava-me a lembrar um bocadinho daquela situação que existiu durante anos e anos no ténis, em que tu tinhas o Big Three, ou o Big Four, se quisermos incluir o Andy Murray, não é? O Djokovic, o Nadal e o Federer, a dominarem de tal forma o circuito até tão tarde que ali a geração dos ciclistas nascidos nos anos 90 tem um par de grandes slams ganhos entre todos eles, e depois saltamos diretamente para a geração dos anos 2000, essa sim agora a vencer torneios. Por isso pode acontecer, claro que ok, são só, entre aspas, 5 anos, o que já ainda assim é muito tempo. 5 anos não, são mais, são 6 voltas à França divididas entre Pogačar e Vingegaard, 5 anos de lutas diretas entre os dois, aí sim. Mas pode até estar a desenhar-se uma situação dessas. Vamos ver se alguma desta geração mais nova consegue de facto dar o
o passo em frente e que não seja em direção ao abismo, como dizia. Não, e depois sabes que eu fico com a sensação de que pronto, há esta bipolaridade, como já lhe chamei, e de facto não quer dizer que estes novos talentos que estão a surgir e que fazer top 10 com a idade de um Lipovic, com a idade de um Onley, pódio até, não é? Sim, é algo absolutamente interessante e opa, eu acho que num momento qualquer do ciclismo deixava aqui, não é, água na boca e perspectivas para até o lugar do Vauquelin, não é? Há uns anos, quando tinhas alguém que luta pela camisola branca a ficar no top 10, já era um acontecimento às vezes. E depois assim, podem esses talentos não ser capazes de vencer uma Volta à França neste contexto atual, não é? Sim. Mas que se calhar noutra altura qualquer teriam capacidade para vencê-la com a experiência acumulada, não é? Que ainda têm de aprender muito durante o tempo, mas de alguma forma essas expectativas podem ser condicionadas por estes dois monstros que andam aqui e que não deixam nada para ninguém. É verdade. Vamos deixar agora um bocadinho o falatório da luta dos ciclistas da classificação geral, que já por aí passamos, e vamos passar aqui um pouco às classificações secundárias, que, olha, eu posso dar assim o pontapé de saída para a discussão, que é que nos últimos tempos acho que o termo classificações secundárias tem feito cada vez mais sentido, porque de facto eu já não me lembro de ver uma grande luta por uma camisola da montanha. A camisola por pontos depende de ano para ano. No ano passado também ficou um bocadinho morta essa luta por causa daquela desclassificação do Philipsen que o deixou muito atrás do Girmay. Também não tivemos propriamente uma luta. As camisolas da montanha, ok, tivemos aquele ano do Ciccone, foi uma boa luta na classificação da montanha. No ano passado o Carapaz também, mas é uma luta quase que muitas vezes é correr contra a inevitabilidade de o Pogačar ou o Vingegaard, devido às etapas de montanha serem decididas pelos homens da geral, acabarem por roubar essa camisola, mesmo não estando propriamente preocupados com ela. E este ano quase que víamos isso a acontecer até com a camisola verde, porque o maior adversário do Jasper Philipsen, não, do Jonathan Milan, foi mesmo o Pogačar, que foi segundo nessa classificação, apesar de ainda longe. Isto porque o Pogačar não se preocupou em ir a sprints intermédios e mesmo na terceira semana não discutiu propriamente vitórias de etapa. Nuno, estas classificações secundárias, o que é que tens a dizer dos tours de Milan? E não te vou perguntar o que é que achaste do tour de Pogačar outra vez, se calhar na classificação da montanha. Pergunto-te que, ok, nos últimos 2 anos isso não aconteceu, mas achas que pode ser feita aqui alguma coisa para incentivar mais aquelas batalhas de que nos lembramos, digo eu, dos anos mais antigamente, com os homens das fugas a disputarem a classificação da montanha todos os dias, naquelas etapas dos Alpes e dos Pirineus? Muitas vezes era isso que animava as fugas e aquelas longas horas até depois às subidas finais. Eu acho que já foste dizendo um bocadinho, agora quando ias explicando a situação das classificações secundárias, foste dizendo aí algumas coisas que eu concordo praticamente com todas elas. Eu acho que é isso, é o facto de os corredores terem em mente que se o final é em alto ou é potencial de disputa entre os homens da geral, sentem que Pogačar e Vingegaard já não lhes vão dar muita hipótese de vencer. E depois há outra coisa que tem contribuído muito nestes últimos anos nestas etapas de montanha também, que é o facto dos inícios de etapa ser muito agitados. Certo. E por norma nós vemos sempre a Visma e a UAE querem colocar homens na fuga. E isso faz com que tenhamos uma fuga a começar cada vez mais tarde. E este ano também começou ainda mais tarde, porque nesta última semana tínhamos os sprints intermédios colocados no início e fez com que a Lidl Trek, até esses sprints serem ultrapassados, não deixasse praticamente ninguém sair e fosse controlada a corrida. Ou seja, andámos ali 40 a perder, quase entre aspas, 30, 40 ou 50 km por causa do sprint intermédio para o Jonathan Milan ir buscar os pontos, e depois só a partir daí é que a etapa começa. E começando a partir daí, já com 40 ou 50 km disputados,
a fuga se calhar nunca vai conseguir ter aquelas margens que tinha no passado, que quando arrancava do início tinha 6, 7, 8 minutos de vantagem. As fugas... E que tinha as etapas a começar a subir, que dava para os trepadores entrarem mais naturalmente nas fugas. Isso é outra questão. Se por um lado eu percebo o facto da organização colocar isto no início, eu consigo perceber que é para ir tentar evitar que o Pogacar vença tudo. Temos que ser honestos. Por outro lado, acho que é isso, exatamente. Poucos inícios a subir e com estes sprints então intermédios bonificados aqui para o Milan querer ir buscar os pontos, Milan ou outro sprinter qualquer, contribui para que o início das etapas, e também se calhar no início do episódio falávamos em alguma pasmaceira desta última semana, e eu acho que isto também acaba por contribuir, ou seja, andamos aqui a perder alguns quilómetros por causa do sprint, e só depois pós-sprint é que as questões começam. Mas também outro ponto que também eu acho relevante aqui no caso da montanha é a questão que eu estava a tocar também das equipas, o facto de querem sempre colocar 1 a 2 elementos nas fugas. Nós vimos Victor Campenerts, Tim Wellens, Nils Politt, Narvaez, quase todos os gregários do Pogacar e do Vingegaard querem ir para as fugas nestas etapas, e isso faz com que a fuga demora a ser feita, e depois existem aquelas questões, como também vimos, depois as discussões, que se calhar até foi uma das partes mais feias, é certo que faz parte, é certo, mas ali algumas discussões na frente do pelotão, com o Nils Politt a dizer, salvo erro, qualquer coisa do género, se o Pogacar parou para fazer necessidades, digamos assim, não pode haver ataques, ou não pode haver qualquer coisa, ou seja, também começa a haver aqui umas regras não oficiais, e faz com que se calhar aqueles ciclistas que no passado nós víamos sempre como atacantes e que estavam sempre a querer ir para as fugas para além das vitórias disputar a classificação da montanha, se calhar pensem 2 vezes e acabem-se até para resguardar e deixar para outros dias, se calhar de média montanha e não propriamente de alta montanha. No que toca à classificação dos pontos, eu acho que ainda assim acaba por ser equilibrado. Talvez possa-se fazer mais qualquer coisa naquelas etapas tradicionalmente para final de sprint. Eu sei que já existem os sprints intermédios e que este ano voltamos a ter luta, mas para assegurar, se o objetivo é assegurar aqui a questão de vencer um sprinter ou um ciclista, digamos assim, combativo, que passa um bocadinho a média montanha, talvez em termos de bonificações possa passar por aí, talvez mais pontos nessas etapas planas, para que nunca se coloque essa questão de um Pogacar, um Vingegaard ou outro corredor da geral poder vencer essas camisolas, porque sim, concordo contigo, acho que no caso principalmente da montanha estamos a assistir um bocadinho a um desinteresse por essa classificação, na minha opinião. A maior concorrência ao Pogacar foi o carro da Bahrein, que sim, ia rebocando ali o Lenny Martinez, mas que isso aí foi um episódio que pronto, calhou bem ao Lenny Martinez ser francês, porque caso contrário era capaz de ser deportado, pelo menos para fora da corrida. Não sei como é que isso funciona em França. Falado desta classificação, acho que destas classificações, acho que podemos ir aqui a uma fase mais dos melhores e dos piores, do que gostaram mais, do que gostaram menos, de quem vos surpreendeu, de quem vos desiludiu na corrida. Acho que também durante aquilo que fomos falando durante o episódio já deu para perceber um bocadinho isso, por isso pedia-vos para serem sintéticos. Eu depois também posso dar a minha opinião no fim. Eduardo, queres começar tu pelas tuas desilusões e ilusões? Olha, então se calhar começo pelas desilusões e depois vamos partilhando aqui de alguma forma. Olha, em termos de equipas, se calhar começo por aí. Desilusões. Primeira, Cofidis. Aliás, eu acho que a Cofidis não esteve no Tour. Mas participaram? Pois, se calhar não. Eu classifiquei aqui a participação deles como paupérrima, mas se calhar é algo pior do que isso, o que é difícil de Felizmente para eles são uma equipa com muito crédito para voltar na próxima edição. Já tentei aqui de alguma forma pesquisar um sinónimo paupérrimo, mas não encontrei, por isso vou ficar por aqui. Depois também Israel, porque esperava mais alguma coisa deles, não noutros campos, mas pelo menos no ciclismo esperava qualquer coisa melhor. Foi-se vendo em algumas fugas com o Woods e o Lutsenko, mas embora tendo sido um pouco melhor que a Cofidis, acho que foi igualmente tudo muito fraquinho
Intermarché, aqui sim um bocadinho mais séria a análise, porque esperava claramente mais da equipa belga. Achava que o Guirmaia, como sempre, e um bocadinho à imagem daquilo que fez na época passada, poderia ter aqui a forte possibilidade de se reencontrar com as vitórias e eventualmente mais do que uma. Mas claramente o homem está muito longe do nível que apresentou em 2024. Nem sequer foi um concorrente à altura do Jonathan Miller no que respeita à camisola verde, que em condições normais seria um dos objetivos da equipa. É facto que também teve muito azar. Acho que caiu mais que uma vez, uma das quedas foi brava, foi complicada. Ainda assim vi uma Intermarché menos ativa que o normal, pareceram um pouco ambiciosos. Sim, olha, desculpa, a questão das fugas, que ainda agora o Rui falava, não digo por uma classificação da montanha, mas a Intermarché sempre foi aquela equipa que nós associámos a colocar corredores nas fugas, eles e sinto que eles tiveram controlar demais, discretos. não é? Não, e tentaram controlar demais para o Guirmaia. Eu acho que eles se agarraram demasiado aos bons resultados do ano passado, que não foram propriamente, ou seja, eu acho que a Intermarché não podia olhar para os resultados do ano passado do Guirmaia e achar que eles seriam totalmente repetíveis este ano. Não, nem pensar. Com os melhores sprinters do mundo aqui. Eu acho que eles se agarraram demasiado a isso. Também foram muito amarrados por quedas. Acho que o Rutsch e o Zimmermann, pelo menos esses dois, para além do Guirmaia, foram muito prejudicados. O Barret também chegou a cair. Exatamente. Acho que até foi na queda do João Almeida, não tenho exatamente, certeza. Chegou todo rasgado. Sim, ou pelo menos no mesmo dia foi. Não sei se foi na mesma queda. Era um ciclista também interessante para as fugas e até para tentar lutar por uma vitória. E acho que também essas quedas condicionaram de alguma forma aqui as possibilidades da equipa. Ainda assim, acho que foi demasiado fraco. Por isso estas três equipas, duas porque não se viu nada, e outra de quem eu esperava mais alguma coisa, até porque é uma equipa sempre combativa, não é? A Intermarché, olhamos para essa equipa sempre dessa forma, e desta vez não apresentou nada disso. Acho que foi muito pobre também. Por isso estas três equipas, não tendo sido, duas delas foram a confirmação da desilusão e uma delas foi uma desilusão particular. Não posso dizer que discordo daí. Diria que se calhar a Movistar também pode ter um lugar aí, especial, sim. Ainda tentaram, mas o Guirmaia não deu, e acho que sim, não venceram nenhuma etapa, foi fraquinha genericamente. A Movistar também tiveram algum azar com o Romeo, e valeu a pena pelo nosso Nelson, que terminou mais uma volta à França e vai em 22 grandes voltas começadas e acabadas consecutivas, em busca de um recorde será de Sylvester Smith com 23, por isso na próxima o Nelson vai igualá-lo. Nuno, tens aí alguma desilusão para falar? Podemos fazer assim, e falando primeiro dos pontos menos bons e depois dos melhores. Em termos de equipas, não propriamente. Talvez posso dar aqui também, acho que a Astana, se calhar imaginava que eles conseguissem sacar uma etapazita depois da temporada fantástica que estão a ter. Estão a fazer como a Decathlon, não sei se foi no ano passado ou aqui há 2 anos, começaram aí muito bem, mas depois acabou. Travão, exato. Equipa Red Bull, já toquei, acho que aquilo não... Tirando neste caso Lipovic e Roglic, ok, mas excluindo esses dois, acho que ali não percebo. Acho que nem para sprint, nem para controlar, na minha opinião, acho que... Estou mais a falar da equipa, não estou a falar aqui no balanço global. Obviamente que quando acabas no pódio, a equipa tem que estar sempre satisfeita com isso. E depois, aqui um bocadinho mais individual, eu coloco aqui 2 corredores que abandonaram, o Carlos Rodrigues e o Remco Evenepoel. E depois 2 que acabaram. Os 2 nomes, Nuno. Confirmo. Mark Hirschi, discreto neste tour, e depois um corredor que acho que tinha estado no giro, na minha opinião, um bocadinho um furo abaixo, e aqui acho que teve 2 furos abaixo mesmo, que foi o Adam Yates. Muito discreto e muito longe do nível do Adam Yates de há 2 temporadas atrás, pelo menos. E acho que não fez falta para o Pogačar, mas sinto que o Adam Yates passou pelo Giro e pelo Tour muito discreto, e só vimos talvez tanto numa prova como noutra em uma ou no máximo 2 etapas. Na Red Bull percebo o teu ponto de vista. Acho que é difícil catalogar como desilusão um bocadinho uma equipa que acaba no pódio com Leipzig, mas percebo o ângulo, percebo o ângulo para onde estás a olhar, algumas questões táticas um bocadinho
questionáveis no mínimo, e a verdade é que o diretor desportivo levou com a marreta, não é? No final da prova, não sei se estava planeado ou não, mas alguma influência acredito que tenha tido, por isso acho que daquilo que vocês falaram, acho que as desilusões de forma mais ou menos global já estão bem faladas. Claro que diria que, e falando por mim, posso abordar eu mais um bocadinho isso. Claro que o Tour do Remco acaba por ser bastante pior do que aquilo que se pensava. Ele também já veio revelando não só a questão da preparação falhada, que isso já foi visto para toda a gente, também a questão de uma queda nos nacionais que acabou por deixar ainda com ainda pior, mas que não seria só disso, porque ele próprio já admitia que nos treinos as sensações não eram as mesmas do passado, e claro, passar de um pódio para aquilo que apresentou neste Tour é francamente fraco, e para o ano terá que ser diferente. Mas pronto, vamos ver se tem uma época limpa, como tu há pouco falavas do Pogačar, livre das quedas e por aí fora, para poder voltar ao seu melhor nível, ou até se vai fazer outra grande volta que não o Tour. Vamos ver. Surpresas pela positiva, surpresas ou não, podem ser confirmações. O Pogačar, não é um ponto positivo, mas não é propriamente uma surpresa. Sim, exato. O que é que tem a dizer? Podes começar tu agora, Nuno. Bem, eu não quero depois dizer aqui os números que são. O Eduardo vai já dizer que era o que tinha apontado. Ora, deixa-me que. Escolhe dois. Obviamente, dois nomes que se me dissessem no início do ano que iam finalizar um top 10 no Tour. Dois, não, três. Não acreditava, já falámos neles aqui: o Vauquelin, o Benili e o Jordan Jagat. Mas eu acho que acaba mesmo por ser eles um dos principais destaques aqui que nós fomos tendo, de balanço positivo. Acho que o Willy e, por exemplo, também o Quinn Simmons muito ativos na questão das fugas, por exemplo. Isto é brincadeira. Matthew Van Der Poel, acho que também teve bem. Ele demonstrou ali algum desinteresse pela camisola verde. Olha, lá está. Falámos já há pouco na questão da camisola, do desinteresse pelas classificações secundárias. E acho que o caso do Matthew Van Der Poel foi evidente. Até o Merlier. Sim, eles querem essa. Iam aos sprints, aos outros depois já não iam, nem se percebia bem qual é que era a lógica. Sim, portanto, depois é aquilo que tu dizias. Eu não vou estar aqui a falar no Félix Segal, Tobias, porque esses já são corredores que nós podemos perspectivar que pudessem fazer um top 10 aqui no Tour. Talvez aqui um bocadinho uma palavra, nem sempre falámos neles, dos gregários, Tim Wellens, Nils Politt e o Jonathan Narvaez, muito bem. E na própria Visma, lá no final da semana, nesta última semana, lá apareceu o Sepp Kuss, regressado, um bocadinho também a espaços Simon Yates, mas acho que o Jorgensen voltou a ter um bom ano, não tão bom se calhar a nível de classificação geral e a estar próximo de Vingegaard e até de Pogačar em determinados momentos, mas também aqui na Visma acho que tenho que dar uma palavra, também foi uma boa contratação. Acho que suprimiram bem uma ausência que eles tinham do passado, que foi o abandono da competição do Nathan Van Hooydonk, que foi aqui o Campanert, que esteve muito bem. Acho que fez o trabalho que se pede dele e até acabou por, aqui naquele papel que nós tradicionalmente associamos a um Thies Benoot ou até a um Wout van Aert. Acho que aqui o Victor Campanert é um dos destaques para mim na positiva do que tivemos neste Tour. Na última etapa de montanha ele foi o melhor gregário de montanha do Vingegaard. Foi o último Visma no grupo, isso é que me surpreendeu, mas o Campanart era daqueles nomes que acho que nesta lista tem que estar, e digo, aliás, acrescento, não só pelo trabalho na bicicleta, como também pelos vlogs no Instagram todos os dias, que eram um conteúdo obrigatório para quem gosta de ciclismo, porque eram muito engraçados. Ele e o Jorgensen fizeram uma excelente dupla aí. O Jorgensen acho que teve melhor nos vídeos do que na volta à França. Eduardo, os teus pontos positivos? Faltou há pouco o Jorgensen nas desilusões, mas pronto, nem sei se é bem uma desilusão, nem sei classificar. Pontos positivos, olha, concordo não integralmente, mas quase com o Nuno. Acrescentava aqui o Oscar Only. Acho que independentemente de tudo, independentemente do valor, e já referi isso durante este episódio, mas acho que é de realçar aquilo que ele... Acho que para mim é uma surpresa aquilo que ele conquistou neste Tour.
não dava um quarto lugar nem apostado. Por isso acho que será sempre uma surpresa por esse prisma. Depois, em termos daquilo que são equipas, e já que falei das piores, agora também vou falar das melhores. Acho que obviamente a UAE é melhor, porque para além do quarto tour para o Pogačar, 5 etapas camisola da montanha, e isto mesmo com a existência do João Almeida, que de uma forma ou de outra, tendo sido antes da metade da prova e antes do início das principais dificuldades, acaba por ter alguma relevância. Gostei também muito do Tour da IF, uma vitória de etapa, um dia de amarelo com o Ben Illy, que acabou por ser nomeado, penso que o mais combativo do Tour, e que terminou ainda assim com alguma surpresa no top 10 final. Por isso acho que é um tour positivo da EF, coisa que nem sempre consegue nas suas participações. E depois a Alpecin também, acho que a perda do Jasper Philipsen acabou por não abalar a equipa, que depois também acabou por perder o Van der Poel noutras condições, também já na reta final do Tour, mas acabou por terminar com 3 vitórias, a do Philipsen, a do Van der Poel e a do Groves, e andou 5 dias de amarelo. É um facto que aqui o objetivo da camisola verde falhou, mas acho que dadas as circunstâncias, com a perda do Philipsen e com o desfoco de alguma forma do Van der Poel nessa classificação, acho que se compreende o facto de terem perdido esta batalha em particular. Sim, acho que mencionaste aí os pontos todos, e eu até me arrisco a dizer que acho que se o Philipsen tivesse terminado o Tour, acho que tendo em conta a maneira como ele corre e tudo mais, acho que podia perfeitamente ganhar a camisola verde com alguma tranquilidade. Até, pronto, eu só dar aqui mais 2 pontos muito rápidos, também já fomos falando neles ao longo do episódio. Acho que a Soudal Quick-Step deu bem a volta ao abandono do Remco, com 4 vitórias em etapa. Ok, uma foi do próprio Remco, mas 2 do Tim Merlier, que vem sem propriamente grande ajuda para os sprints. Só o Bert van Lerberg, desculpa se o estiver a assassinar o nome, não sei, e o Valentin Paré-Pantre, que foi o único francês a ganhar uma etapa nesta edição, de cabeça. Foi mesmo, exato, no Mont Ventoux, com um bom trabalho de equipa, diga-se, com uma ajuda do Ilan Van Willer. Portanto, acho que deram bem a volta a essa situação. E depois vou mencionar também como um dos pontos positivos o Tour do Thymen Arensman, que foi o ciclista com mais chegadas em alto conquistadas desta volta à França, e aposto que se alguém vos dissesse isto antes do Tour não se iam acreditar, mas é verdade. Pogačar só entre aspas ganhou no Hautacam. Portanto, Arensman venceu em Superbannière e La Plagne. Deixa-me só dizer, Rui, em relação ainda ao Arensman, ele, pelo que estive a ver, ele esteve em fuga em todas essas etapas de chegada em alto. Por isso acho que também é de realçar essa competitividade. Nesta última, nas outras, na segunda que ele ganha, não está em fuga. Pronto, ele acabou por estar em fuga de alguma forma. Sim. Pronto, acho que revelou aqui alguma combatividade. É um ciclista que é sempre aquele ninho, não é? Ou seja, a gente não sabe muito bem. Foi um ciclista que foi apontado a potencial vencedor de grandes voltas durante algum tempo. Verdade. Depois era aquele ciclista que tinha primeiras semanas horríveis e depois ia fazendo a corrida a recuperar, principalmente na última semana. Mas a verdade é que ele bate-se com os melhores e fez 2 subidas fantásticas quando venceu as 2 etapas. E honestamente é um ciclista que eu aprecio, e acho que tenho pena que não seja capaz de dar esse step up, não é? Para chegar a um nível que lhe permita ser o líder incontestável da Ineos, que bem precisa. Mas a verdade é que é muito inconsistente ainda, mas que pronto, consegue presentear-nos também com belíssimos espetáculos, como foram as duas vitórias neste Tour. Meus amigos, mais alguma coisa a dizerem da volta à França? Último Tour do Geraint Thomas, aqui uma nota para ele, um ex-vencedor. Na semana passada eu e tu, Rui, cometemos um erro terrível. Qual foi? Não mencionámos no episódio que Kim Barreiros tinha passado no Tour de France. Pois foi, é verdade. Na despedida do Geraint Thomas, foi quando ele estava a passar no ponto intermédio. Mas era supostamente por causa do Nelson Oliveira, não é? Certo. Mas é bonito, gosto de ver esse espírito, porque o Geraint Thomas é um nosso colega podcaster e também
corre, Exatamente. faz umas provas de ciclismo como ocupação. Ou não foi a garagem ou foi a cabritinha? Foi a cabritinha. Acho que foi a cabritinha, Cabritinha. exatamente. Era porque os ciclistas estavam na cabra, que foi no contrarrelógio. Pois Era por foi, causa disso. espetacular. Está tudo pensado, Exato. está tudo pensado. Espero que não passe pela cabeça da EF, como aqui como uma nota final, fazer do Ben Healy um candidato a top 10 grandes voltas, por amor de Deus, que é só Acho isso, que ok? teres dito isso vai fazer com que isso aconteça e espero que Não. Eles que tenham lá o Carapaz, que já chega, portanto. E eu acho que ainda não falei nele neste episódio. O Quinn Simmons também foi eleito o melhor gregário. E no final, em Paris, teve um pedido de casamento aceito, portanto, também é que reforçar o destaque ao rapaz. Eu não gosto de já mal às pessoas, mas obviamente esse pedido gostava de ter ouvido ou não. Mas faz parte. Deixa-me só também dar aqui já sabia quem é que não ia ser o padrinho. Vocês já sabem quem é que não. Atenção, isto é tudo porque isto tem tudo a ver com o nosso jogo das apostas interno aqui, que o Quinn Simmons foi o carrasco do Eduardo, por isso liderou toda e depois I'm Gone, I'm Dead, a etapa 20 foi assim uma coisa. Exatamente. Deixa-me só dizer também que foi o Tour com a maior velocidade média, tirou-se aqui o recorde que vinha desde 2022 com Vingegaard. O top 5 é feito por esta edição de 2025 com 42,5 km, em 2022 Vingegaard, 2024 Pogačar, 2005 com Lance Processions Armstrong e 2023 Vingegaard, ou seja, os últimos 4 anos encaixam aqui nas 5 edições mais rápidas, o que é perfeitamente normal, mas não deixa de ser curioso que anda aqui uma edição de 2005 pelo meio. Tinha ideia que não tinha havido volta à França entre 2005 e 1999, pelo menos. Nunca consegui encontrar quem era o vencedor. A história é para se falar e pronto, e depois há sempre aqui programas que podem, de variedades, não é? Que late shows que podem abordar estes temas e de facto assim foi feito justiça e é o que é. Certo, muito bem, bons destaques. Bons destaques finais. Há pouco alguém falava aí, o Eduardo, estavam a falar de consistência, espírito de equipa, umas coisas assim do género. Não sei, há bocado lembro-me de ter ouvido essas palavras. Sim, foi por causa da Visma, acho. Pronto, estavas a falar em espírito de equipa e consistência. Num assunto não relacionado, vamos ter João Almeida e Juan Ayuso como co-líderes da UAE Team Emirates na Vuelta. Nós vamos poder analisar isto mais perto, mas first reactions a isto, primeiras impressões. Eu adoro isto. Acho que é fantástico. Vamos ter espetáculo garantido durante 3 semanas ou até um deles abandonar, mas eu vivo para isto. À falta de outro espetáculo, temos este. É assim, da minha parte, eu estou zangado pelo Pogačar não ir à volta. Já tentei dizer isto. Querias ir lá vê-lo, não é? Uma pessoa marca férias e, por cima, este bicho é um dos que falta na lista para ver ao vivo e o rapaz agora está cansado. Que não andasse tantas vezes ao ataque. Mas agora, claro que isso... Estamos ansiosos para ver aí a co-liderança de Almeida e Ayuso. Tem tudo para correr mal, como é óbvio. Ainda para mais se o Jonas Vingegaard se apresentar bem... vai ser um bom espetáculo dentro do espetáculo. Pena que se calhar que este ano, ou ainda bem que não começa em Lisboa, atrevo-me a dizer isso. Não, eu acredito que os nossos amantes de ciclismo não vou defraudar as expectativas, claro que não. Não, as pessoas que gostam de ciclismo em geral não iam fazer nada de mal fazer nada de mal, não. Uns apupos não fazem mal a ninguém também, não é? Era um bocadinho chato. Sim, mas faz parte e nós também Eduardo, vamos brincar um bocadinho, mas acho que sim, acho que ainda falta, temos que perceber realmente que das outras equipas quem é que vai dos líderes. Sim, ainda falta muito. Antes de estar aqui a estabelecer assim o que é que poderá acontecer ou não, claro que estamos curiosos porque David as coisas... Gaudu e tal. David Gaudu, Richard Carapaz, Henrique Mas, não é? Que na Vuelta ganha sempre mais 30 watts por subida, por isso pode ser perigoso. Eduardo, É das paelhas. Olha, é das paelhas. Da minha parte, vou levar isto com humor, vou dizer que é um embuste desses dois senhores carecas, o Machini e o Sr. Gianetti. Okay. Não, é óbvio que nós estamos habituados
carecas que tomem mais decisões, não é? Próximos de nós. Estou a falar do Luís Godinho, mas eu falei, pronto, de facto eu falei do plural, não é? Pode ser associado a algumas pessoas do nosso grupo de podcast, mas não quero deixar isso em cima da mesa. Caraca. Ainda assim, agora fora mais a sério. Estou curioso para ver. Acho que não é, por princípio não será uma coisa positiva, porque já sabemos que a relação não é boa. Eles podem me dizer que eles jantam fora e que são muito amigos e que comem pipocas no cinema, mas nós acreditamos naquilo que queremos e eu não acredito, eu não consigo acreditar nessa versão de que são todos amigos e que estão lá pela equipa. Precisamos de um Victor Campanarts na UAE para gravar vlogs, não é? Isso era o que a gente precisava, pá, nesta volta. Agora, acho que em termos estratégicos, não sabendo como é que o João está, acho que devem levar outro ciclista com valência, com características para poder lutar por uma grande volta. Não sei se o Ayuso é a pessoa mais indicada naquilo que é o espírito de grupo. Vou esperar para ver e vamos ver o que é que vai dar. Vão preparando esses hot takes sobre a Vuelta, que já não vai faltar muito até estarmos aí a gravar o episódio de antevisão da corrida. Está tudo dito sobre o Tour de France, está tudo dito, tudo não, mas alguma coisa dita sobre aquilo que vai ser a volta à Espanha. Obrigado a quem ouviu estes últimos episódios dedicados à corrida. Espero que tenham todos gostado bastante do Tour. Na próxima semana falaremos sobretudo sobre o Tour de France Femmes. Vejam a corrida, tem sido bastante boa, tem sido momentos menos bons com abandonos e etc, mas para a semana cá estaremos para cobrir tudo isso e também, diria eu, a Clássica San Sebastián, que acho que é este fim de semana. Exatamente, dia 2 de agosto, costuma ser uma excelente corrida e também começa a volta à Polónia, uma corrida do World Tour no dia 4 de agosto. Portanto, é este o programa das festas para os próximos tempos. Vejam o ciclismo, continuem a acompanhar. Para quem nos está a ouvir agora das primeiras vezes, à boleia da volta à França, nós estamos cá todas as semanas, umas vezes às terças, outras vezes às quartas, vai dependendo aqui um bocadinho da nossa disponibilidade. Tentamos fazer o melhor que conseguimos. E fiquem por aí, continuem a ouvir-nos, continuem a ver ciclismo e até ao próximo episódio.